Bom dia, meus irmãos da UPA, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Esse momento é um momento complicado, né, que nós estamos passando, um momento diferente, mas Deus vem ensinando a gente a confiar nele, enfim. E hoje nós vamos aprender mais duas virtudes de Deus, a benignidade e a bondade. Vamos fazer uma oração antes? E aí a gente logo em seguida já começa a fazer o estudo dessas duas virtudes. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia, ó Deus. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Senhor, obrigado pela oportunidade, ó Deus, de te servir, ó Pai. Obrigado pela oportunidade de aprender um pouco mais de Ti, ó Deus. Senhor, esteja nos usando, ó Pai, nesse momento, esteja usando a mim, ó Deus, que vou ensinar e aprender um pouco mais do Senhor, ó Pai, e esteja ensinando aqui, ó Deus, cada adolescente, cada pessoa que estiver assistindo essa aula, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos e colocamos todas as coisas em Tuas mãos, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai, a nós sermos benignos e bondosos, ó Pai. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Bom, o texto base é esse que está aqui na tela, eu acredito que dá para vocês verem aí. O texto base está em Gálatas 5:22, tá? E nós vamos estudar hoje justamente sobre benignidade e bondade. Nos dias de hoje, a gente acaba pensando muito em nós mesmos, né? Nós somos, infelizmente, muito egoístas, né? E muitas das vezes, infelizmente, a gente acha que nosso universo gira em torno aí do nosso umbigo. E esses dois frutos do Espírito, ele vem para ensinar justamente o contrário disso para a gente. E aí, ao longo aqui do nosso estudo, a gente vai tomar algumas conclusões que chega a isso. Bom, primeira coisa, são duas virtudes de Deus. E são duas virtudes de Deus que acaba refletindo em nós, tá? Que a gente tem que ser reflexo dessas duas virtudes. Para a gente entender qual que é a diferença ou a similaridade que tem dessas duas virtudes, vamos entender o que, que é o contrário de cada um, tá? Ser benigno é ser o contrário de maligno. E bondade é ser contrário à maldade. Então, pensem maligno e maldade, tá? É o benigno e a bondade. Uma coisa que dá para a gente entender o que o benigno é uma virtude que ela fala de intenções, tá? Então, nós temos a intenção, não é de ação. A bondade é colocar a benignidade em ação. Então, essas são benigno, a gente está falando de uma coisa interior nossa, e bondade, a gente está falando de algo exterior, uma ação, uma prática, tá? A lição da revista fala para a gente que benignidade é o desejo de satisfazer as necessidades do outro e bondade é a benignidade em ação. E aí é o seguinte, existe algumas razões, e aí nós vamos falar de 3 razões aqui para a gente poder praticar a bondade. A primeira razão é para manifestar a glória de Deus na gente. Tudo que fazemos precisa ser para a glória de Deus. Tem aqui o versículo, vou passar para vocês aqui. Amado, não sigas o mal, mas sigas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Tá? Em 3 João 1,11. Então, assim, isso aí é muito bem claro, tá? E acaba sendo um versículo, né, pesado para a gente aqui. Por quê? Aqui fala que quem pratica o mal, tá? Quem faz o mal, e aí já está falando de ação, não vê a Deus, não está com Deus. Tá? Então, assim, a gente precisa, é uma das 3 razões para a gente poder praticar a bondade.
A segunda razão é imitar Cristo, é ser espelho de Cristo. Quando a gente faz algum ato de bondade, a gente fica mais parecido com Cristo. Tá? Então, assim, é o segundo motivo aí, a segunda razão para a gente praticar. E a terceira razão é para a gente ser menos egoísta e aprendermos a servirmos as pessoas. É ter abnegação, tá? Nós falamos sobre egoísmo no princípio aqui, né, do estudo, que hoje, nos dias de hoje, a gente é muito egoísta no nosso mundinho, a gente acha que todas as coisas giram em torno, em função da gente, e não é assim, tá? Deus vem para mostrar para a gente que não é isso, e aí a gente precisa ter abnegação. Eu vou falar uma ilustração aqui para vocês entenderem o que seria abnegação. Vamos supor que, de repente, algum pai de vocês tivesse aí sem grana, né? E, e mesmo sem grana, vamos falar que não estava totalmente sem grana, mas que tinha alguma coisa e que ele precisava ter algumas prioridades ali. Mas se ele vê você, filho dele, querendo alguma coisa, ele às vezes abre mão de ter alguma coisa para ele para poder comprar, dar essa coisa para você. Isso chama abnegação. É colocar o outro antes de mim mesmo, tá? E é engraçado, né? Porque assim, a gente pode pensar assim, pô, isso é ruim. É ruim pensar primeiramente nas pessoas e depois pensar em mim, porque eu tenho que me dar valor, né, em tudo. Mas assim, esse é o preço. Esse é o preço que a gente paga por ser cristão. Porque assim, de fato a gente veio para servir. Aliás, isso não é peso, tá? Isso é um preço precioso que a gente paga, porque o servir é um privilégio nosso, tá? Então, assim, se a gente for olhar em abnegação, a gente tem que olhar que o servir é um privilégio nosso. Então ele não é uma coisa ruim, não tem como a gente falar que ele é ruim. E de fato a gente precisa entender isso aí. E só a gente sendo benigno, tendo intenções boas e praticando essas intenções, que a gente vai entender que na realidade a gente veio para servir. Uma coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui, tá, meus irmãos? Que o ser bondoso, tá? Ele não nos garante a salvação. E isso a gente já pôde ver em outras aulas, enfim. Não é isso que vai garantir o nosso lugar no céu, tá? O sermos bondoso e benignos precisa ser simplesmente um reflexo do porquê que nós somos salvos. Então, se nós somos salvos, de fato nós precisamos ser benigno, ter intenção e ser bondoso, ter ação de bondade, tá? Voltando um pouquinho atrás, ser espelho de Cristo aqui. Então a gente precisa isso, e não que isso vá levar à nossa salvação, mas porque somos salvos, somos bondosos e somos benignos. Alguns aspectos e alguns grupos aqui que eu quero separar para vocês, para a gente entender quando devemos exercer a bondade e a benignidade, quando devemos ter ato de bondade. Na minha opinião, é sempre que a gente tiver oportunidade, mas tem aqui alguns focos de grupos que estão próximos que eu acredito que a gente tenha que ter eles como alvo. Tá? Então eu peço, não que eles sejam mais ou menos importantes, inclusive a ordem que eu coloquei aqui pode ser um na frente, outro atrás, sem problema nenhum. Mas eu vou colocar na ordem que eu vi aqui, que não que sejam a ordem de importância. A primeira coisa, o primeiro grupo de pessoas que a gente precisa
atuar é a família da fé. E aí, assim, a gente vai ler um versículo que está em Gálatas 6:10. Portanto, todos, desculpa. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, assim, nesse momento nós estamos passando, Covid, pandemia, o povo, todo mundo recluso. Então, assim, cada um tem sua necessidade diferente. E a gente pode praticar atos de bondade com os nossos irmãos da fé. Então, assim, a gente tem que ter uma sensibilidade com os irmãos da igreja, com os missionários, com a liderança, enfim, é para esses que a gente precisa, não vou dizer em primeiro, segundo, terceiro lugar, mas a gente precisa ter um foco especial para os nossos irmãos da fé. Tá? A gente não pode descuidar, a gente precisa ter eles como foco e demonstrar isso sempre, tá? Com coisas de repente simples que estão ao alcance de vocês, uma atenção, uma ligação, uma oração, às vezes de repente uma doação, enfim, a gente tem que pensar que tem pessoas que estão passando necessidade e essas necessidades de várias coisas, de coisas materiais, de coisas não materiais, como de atenção e tudo. Tem pessoas que ficam isoladas e de repente fica muito carente. Então, assim, a gente precisa ter uma atenção para esses irmãos na fé. O segundo grupo, o foco que eu vejo, são nossos familiares, tá? E aí tem o próximo versículo que está em 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuidar de seus parentes, e especialmente dos de sua família, negou a fé e é pior que um descrente. 1 Timóteo 5:8. E assim, a gente para olhar, esse versículo ele é muito sério. Ele vem falar que a gente é pior do que o não crente. Quando a gente não dá atenção, quando a gente não consegue ver as necessidades dos nossos familiares. Pensando que a gente está convivendo com esses familiares 24 horas por dia, a gente precisa exercer, tá? E assim, que seja natural isso, exercer essa benignidade, exercer essa bondade. Os nossos familiares são pessoas muito especiais, que a gente precisa enxergar esse especial neles. E de repente, assim, com coisas simples que a gente precisa, de repente uma atenção, um ser gentil, um ser amável. Todo mundo tá com problema nesse momento, mas de repente isso pode virar a ser um convívio muito legal, muito bom. A gente pode descobrir pessoas, familiar dentro da nossa casa que de repente a gente nunca desfrutou da forma que pode desfrutar agora. Vamos aproveitar. E isso de que forma? Benignidade, tendo intenção de fazer coisas boas. E bondade, executando, fazendo coisas boas. Então, assim, que a gente consiga desenvolver essas esse critério de entender quem está precisando e o que está precisando. Então, só lembrando, os irmãos da fé, primeiro, o número 2, os familiares, e em terceiro, que acaba sendo, no meu ponto de vista, o mais difícil, tá? E aí nós vamos ler aqui um versículo, aliás, um versículo não, 5 versículos, que se encontra em Lucas 6, 32, 36. De repente, se estiver pequeno aí, eu vou ler para vocês aqui. Que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem aqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim.
E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e empreste a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande a vocês, serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e mal, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então, assim, esse é um desafio muito grande, né? A gente está falando aqui de demonstrar bondade para quem é nossos inimigos, vamos dizer assim. Eu não vou dizer que inimigo é uma palavra às vezes muito forte, né? Mas aquela pessoa com que de repente você não se dá com ela, aquela pessoa problemática que você discute tudo. Nesses versículos aqui vem demonstrar, porque assim, demonstrar o amor que ama ao que ama, demonstrar compaixão àquele que você dá muito certo, ser amigo do seu melhor amigo, isso é muito fácil, tá? Não tem desafio nenhum, você não está tendo dificuldade nenhuma, nós não temos dificuldade nenhuma em fazer isso. A grande dificuldade nossa é demonstrar bondade, benignidade para aqueles que nos chateiam, para aqueles que a gente muitas das vezes tem problemas, né? Então, assim, a gente precisa de fato demonstrar. Esse é o nosso grande desafio para a gente ser bondoso. E outra coisa, a gente não precisa, que eu citei 3 grupos que pode ser grupo foco, né? Só que assim, a gente não precisa ficar limitado a esses grupos foco, tá? Oportunidades a gente tem demais. Eu só coloquei como foco porque esses 3 são essenciais. A gente não pode esquecer os familiares, os irmãos da igreja e também os nossos inimigos. Eu só coloquei porque eles precisam ser foco. Diariamente a gente tem que demonstrar, a gente tem que ter intenção de benignidade e a gente tem que agir, fazer um ato de bondade com eles. E aí, assim, para a gente já ir para conclusão aqui do nosso estudo, nossos tempos, as pessoas estão ficando, nesses últimos tempos agora, as pessoas estão ficando mais solidárias. E é engraçado, porque assim, não é só nós crentes que estamos ficando solidários, que estamos olhando para o outro e vendo a dificuldade do outro. Tá? Vira e mexe em grupos aí de WhatsApp, em conversa com amigos, eu vejo que existe uma grande preocupação geral, tanto de crente quanto de não crente. Tá? Então, assim, uma conclusão que eu levo é que Deus usa os crentes e não crentes para praticar atos de bondade. Obviamente, com diferentes motivações. A gente tem uma motivação e eles têm outra motivação, tá? Às vezes até por credo ou coisa assim. Mas eu vejo que é uma forma que Deus usa para amenizar a maldade do mundo, tá? Todo esse clima aí de solidariedade. E uma coisa que a gente precisa refletir: o que nós temos feito tem sido benigno, tem sido bondoso? A gente precisa refletir. Nossos atos têm sido assim, nossas intenções têm sido benignas, nossos atos têm sido bondosos. E aí, assim, vou dar um exemplo para vocês que a gente, como crente, pode sim ter atos disso, tá? A junta, tanto a junta diaconal quanto alguns irmãos se dispuseram a fazer doação de cesta. A junta diaconal organiza, verifica quem tem a necessidade, vai lá e faz a doação de cesta. Poxa vida, gente, isso é um ato de bondade, tá? Teve a intenção e teve o ato. Teve pessoas doando, teve pessoas organizando para doar. Outra coisa, várias pessoas, não vou falar só irmãs, porque teve irmãos também da igreja, fizeram confecção de tecido e fizeram
várias máscaras para doação, para doar para quem não pode comprar, ou até mesmo teve uma época que não conseguia se achar máscara de jeito nenhum, enfim. E doaram máscaras para várias pessoas prevenir, né, aí nesse momento que nós estamos passando. Isso é um outro ato, é um outro ato bondoso que a gente tem. Então, assim, a benignidade, a vontade de fazer, ela tem que dar uma continuidade com o ato de bondade, tá? Então, não vamos... E, de repente, não precisa ser coisa grandiosa, tá? Vocês são adolescentes, a grande maioria não tem, vamos falar assim, uma renda própria, não trabalha ainda e tudo. Então, assim, vocês não vão, não, eu vou doar tantas cestas, eu vou doar tantas máscaras, tá? E aí eu fiz até 5 desafios dos sentidos para a gente encerrar nosso estudo aqui e a gente ver que nas coisas pequenas a gente tem pode fazer essas demonstrações. Então são 5 desafios dos sentidos, tá? O primeiro desafio: fazer um ato de bondade usando 5 sentidos. O primeiro sentido, nós temos 5 sentidos: o tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição. Então, assim, o tato, o que você pode fazer com o seu tato de atitude bondosa onde você está no seu meio hoje? Vamos pensar que vocês estão em casa, isolados, e o tato é, de repente, aquela ajuda ali na limpeza da casa com a sua mãe, numa louça que você lava, numa louça que você guarda, enfim. Usar seu tato para fazer uma ação bondosa. O outro é o paladar. É de repente fazer uma comida, ou até mesmo se você não souber fazer ainda, mas ir lá e oferecer uma comida para alguém. Você está demonstrando ali, você está demonstrando um ato de bondade. Tá? Isso aí vai fazer, de repente, a diferença no dia do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Tá? O outro é o olfato. Tá? O olfato, toda vez que falo em olfato, eu gosto muito de café e, enfim, eu lembro de café, mas de repente pode ser de outra coisa. Tá? Faça alguma coisa, ofereça para a pessoa poder, de repente, pode ser um chá, pode ser um leite, pode ser qualquer coisa, tá? Mas que de repente aguce esse sentido de olfato da pessoa e através disso você demonstre bondade. O próximo aí é a visão. E aí a visão, principalmente vocês que têm irmãos pequenos, irmãos menores, né? Dá uma olhada para o seu irmão, dá uma olhada nele, para sua mãe, para o seu pai, porque de repente é muito ali, né? As tarefas de casa e tudo. Então, olhe por ele, fala, não, mãe, pode deixar, eu vou dar uma olhada, deixa aqui comigo, pode resolver suas coisas aí. E assim, gente, isso é um ato de bondade, tá? E por último aí, a audição. A audição, a gente senta com aquela pessoa, senta com seu pai, senta com sua mãe, senta com seu irmão, com a sua irmã, dá uma atenção, descubra nelas, você vai descobrir nelas pessoas maravilhosas que têm também a benignidade e a bondade para passar para vocês. E se de repente você não conseguir ver isso nessas pessoas, né, vamos dizer assim, comece a descobrir isso, comece a passar isso, tá? Se você faz um ato de amor, a pessoa vai te retribuir com um ato de amor também, tá? Então, assim, eu queria deixar por último aqui um pensamento com vocês. Vamos olhar as pessoas à nossa volta é onde mais precisamos exercer essas duas virtudes. Então vamos olhar, só lembrando lá atrás um pouco, olhar para os irmãos da nossa fé, olhar para a família, olhar para os nossos inimigos. Gente, vamos exercer, vamos ter a vontade de sermos bondosos, e essa vontade, ela é intrínseca, ela é por dentro, tá? Ela é a benignidade.
e vamos colocar isso em prática, que é sermos de fato bondosos, termos atitudes de pessoas bondosas. Bom, é isso. Me desculpem aí se de repente a gente não foi tão preciso na palavra, mas eu acredito que Deus tenha me usado. Eu aprendi muito estudando isso aqui para passar para vocês. Espero que vocês tenham aprendido também alguma coisa, tá? E vamos continuar aprendendo aí sobre os frutos do Espírito. Uma boa semana a todos. Deus abençoe a todos, tá? Eu vou terminar com uma oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia, ó Deus, por esse estudo, ó Pai. Senhor, que a cada dia o Senhor esteja colocando nos nossos corações, ó Pai, essa benignidade que vem do Senhor, ó Pai, essa bondade que vem do Senhor, ó Pai. Sabemos que essas virtudes são do Senhor, ó Pai, então faça-nos como sermos espelhos do Senhor, ó Pai. Te agradecemos por tudo, que Deus abençoe e adentre cada casa de cada adolescente aqui, ó Deus. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Gente, obrigado pela oportunidade. Boa semana para vocês aí.